O apartheid foi um regime de segregação racial implantado em 1948 pelo Partido Nacional na África do Sul. A palavra significa separação. A população era dividida por critérios raciais, garantindo privilégios políticos, econômicos e sociais à minoria branca e impondo duras proibições à maioria negra, que não podia votar, circular livremente, morar em certas áreas, frequentar a maioria dos espaços públicos. Esse regime durou até 1994. Nelson Mandela nasceu em julho de 1918, na província do Cabo Oriental, em uma família nobre e tradicional do povo Xhosa. Foi preparado para assumir a chefia da sua comunidade e deveria aceitar um casamento arranjado e uma vida confortável. Ainda jovem, porém, Mandela recusou esse roteiro e fugiu para Joanesburgo, onde estudou direito. Na cidade grande, ele enfrentou o racismo mais diretamente. Essa experiência acabou levando Mandela a ingressar no Congresso Nacional Africano, o CNA, que era então a principal organização de resistência ao apartheid. A partir de 1949, ele passou a integrar a liderança do CNA. Com o endurecimento do apartheid, a repressão aumentou e o Mandela se tornou um dos principais rostos nessa luta. Em 1964, após julgamento, ele foi condenado à prisão perpétua por sabotagem contra o governo. No tribunal, ele declarou que lutava por uma sociedade democrática e que estava disposto a morrer por esse ideal. Mandela passou 27 anos preso. Ele enfrentou trabalho forçado, isolamento, problemas de saúde, incluindo uma tuberculose muito grave. E mesmo assim ele recusou ofertas de libertação que exigiam o interrompimento da luta do CNA. Em 1985 ele rejeitou publicamente uma proposta do governo que exigia que ele abandonasse a resistência política. Mas a pressão internacional e as sanções econômicas aumentaram e foram deixando a África do Sul isolada. No fim dos anos 80, o presidente do país reconheceu que o apartheid era algo insustentável. Então, em fevereiro de 1990, ele legalizou o CNA e libertou Mandela após 27 anos de prisão. Quando saiu, Mandela surpreendeu o mundo ao defender reconciliação e não vingança. Ele liderou negociações para o fim do apartheid e também participou das primeiras eleições multirraciais do país em 94. O CNA venceu com cerca de 62% dos votos e Mandela se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. O governo de Nelson Mandela criou a Comissão da Verdade e Reconciliação, que investigou crimes do período do apartheid, mas não promoveu punições generalizadas, priorizando a reconstrução nacional. Ele sofreu críticas por causa das desigualdades ainda persistentes no país. Mas o mandato de Mandela consolidou a democracia na África do Sul. Mandela deixou o cargo em 1999. Ele foi casado 3 vezes, com Evelyn Mays, depois com Winnie Mandela e, por fim, com Graça Machel. Faleceu em dezembro de 2013, aos 95 anos. Ao longo da vida, Mandela repetidamente recusou o caminho mais fácil. Rejeitou os privilégios que tinha na juventude, recusou acordos que eram contrários aos seus princípios e, quando saiu da prisão, ele abriu mão da vingança para apostar na reconciliação. A trajetória de Nelson Mandela se tornou um símbolo mundial de coragem, firmeza moral e de compromisso com a justiça.